E aí você está vendendo pra caramba e, na verdade, o que aquilo vai acontecer com você é que você vai estar se afundando cada vez mais. Porque lá no início você não soube precificar o produto adequadamente. E aí você fazendo isso de forma errada, o que aconteceu é que você, na verdade, estava trabalhando contra você mesmo. Vamos à pergunta do dia. Por que empresas quebram, mesmo vendendo bem? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico. Aqui a gente fala de investimentos, negócios, vida real e treino, tudo baseado na minha perspectiva pessoal. Então vamos lá. Eu já passei por isso, cara. Aconteceu comigo. Já falei para vocês aqui em outros vídeos. Quando eu tinha lá a fábricazinha de roldanas, eu não soube fazer a precificação. E aí o que aconteceu? Parecia que eu estava ganhando dinheiro, mas na verdade eu não estava. Por quê? Quando eu fazia as contas de qual que era o preço de venda e tudo mais, como é que eu ia fazer, vamos criar uma analogia aqui. Suponha que o produto custasse R$ 5 para ser produzido e eu estava vendendo por 7. Então, aparentemente, estava tendo lucro. Porém, o que estava acontecendo? Quando chegava lá na hora de ter os custos da empresa, que não eram os custos só de fabricação do produto, não fechava a conta. Vamos criar aqui um número só para a gente poder exemplificar o que eu estou falando. Suponha que eu vendesse 1.000 peças dessa por mês, 1.000 roldanas. Só para a gente fazer aqui a analogia. Os números não são assim dessa forma não, porque daria muito pouco dinheiro, né? Mas eles servem para mostrar, né? Então suponha, gastava 5 para fazer cada uma, vendia por 7. Então no final do mês dava um faturamento, por exemplo, de 7.000 por mês. Porém, o que acontecia? O meu custo total dava 8, sabe? Gastava 5 para fazer e mais 3 para poder pagar funcionário, água, luz, telefone, internet, transporte, tudo que fazia parte da empresa, né? E aí no final das contas o que estava acontecendo? Eu estava perdendo dinheiro, entende? Aí eu fiquei nesse processo por mais ou menos 3 anos. Aos poucos fui perdendo, até que chegou uma hora que não deu mais. Eu tive que fechar a empresa. Então, é simples como isso. Essa é a forma que você faz para... Você vende bem e quebra. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. No negócio de construção. Esse não aconteceu de fato, esse só quase aconteceu. Eu relatei ele aqui num outro vídeo um dia desse. Que era o seguinte. Tinha construído um galpão. Aí tinha gastado um certo valor. Mantive o galpão alugado, passaram-se alguns anos, tudo mais, tudo certinho, beleza. Apareceu gente para comprar. Só tem que o valor que eles ofereceram não era o valor que estava valendo de mercado naquela época. Aí você poderia falar para mim, pô Fred, mas não era o valor de mercado, mas era um valor ainda bom. Você ia ganhar lucro, você ia ser muito mais do que aquilo que você tinha utilizado para construir lá anos atrás. E isso é verdade, teria sido sim. Porém, o que acontece? Não era o suficiente para que eu pudesse repor o imóvel e ainda assim ter lucro. Eu comentei com vocês lá no outro vídeo que a minha regra é simples. Saquem só a regra. É o seguinte, se você vai vender um imóvel, você tem que vender por 2x o valor que você vai gastar para fazer outro igual. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você vai vender um imóvel, se você gasta 10 para fazê-lo, você tem que vender por 20. O preço de mercado, você não sei qual seria o preço de mercado nesse contexto, mas se o preço for de mercado nessa época tiver inferior aos 20, é melhor que você não venda, porque você não consegue repor com lucro. Ainda mais, você tem que considerar ainda o tempo que você vai ficar sem ganhar os aluguéis, que vai ser o tempo que você vai gastar para fazer a outra obra. Aí que tem que ser esse valor de 2x mesmo. Porque você pensa só, você imagina um imóvel que você tenha, um galpão, uma loja, um imóvel comercial, que o valor seja, por exemplo, R$ 100.000, o valor que você gastou para fazê-lo. O que você gastaria para fazer outro igual no momento da venda, seria R$ 100.000, beleza. Aí você foi lá e colocou o preço de venda por 200. Esses 200, com eles você vai ter que ser capaz de
repor aquele imóvel, fazer mais alguma coisa a mais ainda e repor aquele período, por exemplo, de 1 ano que você vai ficar sem poder construir nada. Você vai ficar sem receber o aluguel. Por quê? Você vai estar sem receber o aluguel porque você vai estar no período da obra. Então, você tem que fazer essa conta. A conta que eu fiz na época e que é a minha regra hoje de negócio para imóveis é essa. Sempre 2 vezes. Se for um negócio muito excepcional, que você for receber tudo em dinheiro e que você tiver com já um outro imóvel já em vista, um outro lote em vista, que você acha que você vai melhorar muito a sua localização do imóvel, sabe? Por exemplo, a localização que você tem hoje é uma localização que ela é bem inferior à que você terá com a venda, aí você vai poder comprar esse lote novo, aí talvez você pode considerar 1,5x. Ou seja, um imóvel que você gastaria 100 para fazer outro igual, você vende por 150. Isso se for no dinheiro. E ainda tem algumas outras coisas ainda que você tem que considerar. Porque, por exemplo, suponha que não seja no dinheiro. Às vezes o cara vai tentar colocar um outro imóvel para você no negócio. Muitas vezes, esse imóvel que essa pessoa está colocando é um imóvel que ele não é tão desejável para negócio quanto o seu. Às vezes é um sítio, às vezes é uma cobertura ruim de venda. Muita gente não fala isso, mas tem muita cobertura, sabe? Que é ruim de venda. Você pega ela por um valor caro. Às vezes você está num prédio assim que, por exemplo, o apartamento normal no prédio lá custa 200 mil, a cobertura custa 400. Só tem que um 400 que você não vende ela nunca, entendeu? Então não resolve. É uma coisa que não vai resolver seu problema. E às vezes você fica com um imóvel desse, às vezes 10 anos, entende? Então você tem que pensar muito antes de fazer a venda. Tem que olhar muito o que é a sua realidade, o tanto que aquilo vai repor para você. Você não pode ficar seduzido pelo valor que você vai pegar em dinheiro. Porque você tem que pensar o seguinte, aquele dinheiro não é seu. É seu, né? Mas é como se não fosse. Aquele dinheiro é para você repor o imóvel que você acabou de vender. Então você tem que fazer a coisa certa. Cara, teve uma vez que eu vendi aqui um galpão que eu tinha. Um galpão era ótimo, cara. E eu vendi. E no meio da venda entrou um andar. Um andar num prédio comercial dentro de Belo Horizonte. E o andar era péssimo, cara. Era péssimo. Sabe? Eu achava, o andar era bonito e tudo mais, não é isso. Ele não era péssimo nesse sentido. Mas ele era péssimo no sentido de negócio, sabe? Porque ele era um andar inteiro, então ele era muito grande para você poder alugar. O aluguel dele era muito caro. O condomínio do prédio era muito caro, porque cada proprietário era proprietário de um andar inteiro. E não eram tantos andares assim, era só 14 ou 15 andares. O IPTU era caríssimo, porque era uma área cara da cidade. E esse negócio eu acabei entrando. Por uma sorte que eu tive muito grande, eu acabei conseguindo vendê-lo, sabe? Mas aí quando eu vendi, entrou mais coisa, entrou apartamento, entrou sítio, entrou caminhonete, um monte de coisa. E aí o que aconteceu? Consegui vender aos poucos, consegui sair fora desse monte de coisa que entrou no negócio, porém foi sorte, sabe? Certos momentos você dá sorte. E aí você pensa assim, poxa, e se eu não tivesse dado essa sorte, o que tinha acontecido? Vocês imaginem eu amarrado com esse andar lá, sem conseguir alugar, pagando IPTU desse trem, condomínio, que era caríssimo na época. Saca? Então é assim que você perde dinheiro, mesmo vendendo bem. Você vê, o galpão que eu tinha feito era um negócio excelente, não tinha necessidade nenhuma de vender. Podia ter ficado com ele, deixado alugado, deixado tranquilo lá. Aí entrei nesse negócio. Por sorte, o outro lote que eu comprei com a parte que eu peguei do negócio que era em dinheiro, era um lote excelente, o galpão que eu fiz foi excelente. E aí, por uma sorte que eu dei, realmente, sorte mesmo, eu acabei conseguindo vender o andar lá que eu tô falando. E aí, vendendo o andar, deu tudo certo e tal. Porém, foi sorte, cara. Nessas horas eu lembro lá do Nassim Taleb, iludidos pelo acaso. Eu poderia, numa hora dessa aqui, falar, não, vendi porque eu sei vender muito bem. Mentira, não é isso. Foi sorte que eu dei nesse negócio específico. Lógico que eu fiz tudo que eu podia fazer para vender, entendeu? Coloquei tudo quanto é imobiliária, toda semana ligava para as imobiliárias, falava que aceitava negócio e tudo mais e tal, porque eu tava
ansiosíssimo para poder sair fora daquele negócio, porque depois de um tempo, no primeiro momento, o que aconteceu? Eu ainda identifiquei o andar como uma coisa que poderia ser boa, mas passou um tempo, eu vi que ele era ruim, sabe? Eu falei, nossa, velho do céu, tô amarrado aqui com esse andar, cara. O que eu vou fazer com esse trem? Sabe? E aí fui trabalhando, dei a sorte de vender. Depois, a pessoa que comprou de mim, eu vinha saber anos mais tarde que ele estava com o negócio fechado, sem alugar e queria vender e estava chateado de ter comprado, sabe? Então, vejam bem que foi realmente um golpe de sorte. Então é assim que você faz. Se você não souber precificar direito, você entra pelo cano. Tá bom, meus amigos? Me informem aí nos comentários sobre essa questão. De que forma você pode ter prejuízo mesmo vendendo bem? Tá bom? Muito obrigado a todos que estão acompanhando e até o próximo vídeo.